Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui o título. Boa noite, vou abrir aqui a energia crística para poder conversar e ver o bate-papo aqui da energia crística. Boa noite, Nelida. Vou abrir. Vocês estão me ouvindo? O som tá ok? Desculpa, vocês estão me ouvindo? O som e a imagem ok? Olha quem tá aparecendo aqui. Bem, gente, eu resolvi fazer esse vídeo. Boa noite, Nélida. Tá ouvindo, Nélida? O som tá legal? Deixa ela responder, porque a gente tá falando. Muito baixo. Melhorou agora? Deixa eu ver aqui. Tá melhor? Acho que eu posso até tirar o fone de ouvido, né? Melhorou agora? Vê se melhorou agora. Se tá, continua baixo ou se tá bom. Por favor. Como é que tá o som? Esperar pessoal ver se o som tá legal, porque senão começa a falar. Melhorou? Ah, ok, então melhorou, gente. Boa noite, Ricardo. Então, eu resolvi. É que eu fico muito ansioso, né? Quando muita coisa passa pela cabeça, muita coisa acontece, eu fico ansioso, quero fazer uma live para falar. E aí eu resolvi falar aqui umas experiências e como a maioria que assistem as minhas lives sabe que as minhas experiências são com cura, né? Tratamento de cura, cura energética, espiritual. O papo que vai vir vai ser esse. Som tá ok? Obrigado, Ricardo. Ricardo DJ. Então, esses dias aí eu tenho pensado muito no meu trabalho, né? E tudo que já aconteceu, todas as conexões, eu falo assim, cara, se numa conversa normal as pessoas vão falar assim, nossa, isso é muito louco, isso é muito doido. As conexões, ver seres, desobsessão, conversar com desencarnado, essa coisa assim é muito forte, né? E, enfim. E aí eu vim conversando com eles na madrugada. Esse final de semana acho que até terça-feira, eu tive uns sonhos bem interessantes. E um deles, eu estava numa reunião com uns gigantes, assim, seres bem grandões, e eles estavam mostrando sobre os humanos, conversando sobre os humanos, e falando que eles teriam que intervir, porque da forma que tá não dá, e mostraram um telão, uma tela bem grande, e lá tinha um homem com um carrão, e em volta símbolos da inteligência artificial, assim, e, e eu entendi que pode ser um problema, né? Porque é uma inteligência artificial que vai comandar um carro que dirige sem um humano, e outras coisas que eles mostraram, eu comecei a questionar. E eles falaram outras coisas que eu não gosto muito de falar, porque senão parece uma coisa de sensacionalismo, né? Boa noite, Cristiana. Tudo bem? Eles falaram algo de meteoro. Bem gigante, era tipo muito gigante. Acho que o meu tamanho é a canela dele, sabe? E assim, como muita gente fala, eram várias raças, eles eram diferentes, não eram iguais, era como se fosse uma reunião mesmo. E comentaram muito sobre a minha missão aqui, o de acreditar e tal. Então eu fiquei empolgado, eu falei, eu tenho que começar a acreditar, né? Tem que começar a acreditar. E aí eu tive um outro sonho de segunda para terça, porque terça-feira de manhã eu tenho terapia. E sempre de segunda para terça vem os sonhos. Travou? A Nélida falou que travou. Tá tudo ok, gente? Tá ok? Tá travado? Não tá travado? Ajuda aí, por favor.
E eu não me lembro direito o que aconteceu no meu sonho. Estava dentro de uma nave. Então, esses sonhos do final de semana, de segunda para terça, até terça, tudo era dentro de uma nave. Já tem um tempo que eu tô sonhando. Outro sonho que eu tive, eu estava dentro de uma nave mãe, que parece. Sabe aquele filme Passageiros? Que no filme lá tem um monte de gente que fica de 90 anos, né? Não vou falar muito aqui para não dar spoiler. E aí. Continua travado ou não, né? Enfim. E aí, um sonho de terça para quarta, de segunda para terça, deu um apagão agora, eu não lembro, mas eu vou lembrar e vou contar uma coisa para vocês. Já tem um mês que eu na minha terapia que eu estou trabalhando para saber quem eu sou, né? Quem eu sou. E eu estou aproveitando para descobrir também, né, a minha missão aqui, né? Porque se chegou até mim esse dom da cura, esse dom da limpeza energética, esse dom de conversar com o desencarnado e tal, eu quero saber mais sobre mim e mais sobre a minha missão aqui. O que acontece aqui? Contatos são esses e tal. E quando eu comecei minha terapia, final de 2020, começo de 2021 por aí, tem uma coisa que desde criancinha eu sempre ouvi uma coisa interna, que é assim, quando ficar adulto, você pode ter acesso a um lugar que você pode ter medo. E eu venho trabalhando isso na terapia e eu não consigo. E aconteceu uma coisa terça-feira agora. Agora vou contar para vocês o que aconteceu. Estou fazendo a terapia, meu psicólogo entende dessas coisas e eu fui levado. Sabe quando você faz hipnose? Não sei se alguém já fez regressão em hipnose, que aí você para de frente a uma porta. E eu do nada estava em frente a uma porta. Só que ali eu ia descobrir uma coisa a mais sobre mim. E aí eu me vi criança no abismo. Como, por exemplo, se você souber, você vai correr. Aí bate tudo aquilo que uma criança tem quando pequena, de programação, de crenças limitantes. E eu fiquei com pânico. Pânico, medo mesmo, o corpo. Aí começa a vir suor, e começa a tremedeira, e um pânico que começou a doer o corpo todo. E aí o terapeuta falou, Léo, programações. É uma programação que você aqui não pode ter acesso a quem você realmente é. A gente está toda semana trabalhando isso. E realmente me deu um pânico, gente, assim, fora do comum. E eu tentando conversar, falar para ele, não, mas eu tenho que ir porque eu quero saber. E aí sempre quando eu tentava, eu voltava. O meu corpo físico, eu, Leonardo, juro para vocês, era uma dor, era uma coisa terrível. E eu falei, que coisa esquisita. Aí fomos conversando e a gente acabou chegando nas programações que a gente tem quando chega nesse planeta, né? As programações do medo, do bloqueio, dos abusos, de tudo que acontece com a gente aqui, e a gente acaba bloqueando o que a gente realmente é, o que a gente realmente veio fazer aqui nesse planeta, né? E no finalzinho da terapia, eu tive acesso a uma coisa que eu consegui, lutei, consegui. Desde pequenininho, eu via deitado em uma maca um homem, louro, cabelo aqui assim, e não sei porquê, uma vez eu dormi criança, eu tive esse sonho e falavam Adão. Não sei porquê, gente. E aí eu comecei a ter esse sonho bem pequeno, 5, 7 anos, por aí. Depois eu nunca mais tive reflexo assim durante a vida sobre isso. Eu nunca mais pude acessar. E terça-feira agora eu pude acessar esse Adão. E eu tava, era uma marca diferente, não era uma marca como a gente conhece, era como se fosse uma coisa assim, e fios viessem de cima, sabe, segurando esse suporte, e tinha um homem. E aí eu comecei a viajar por dentro do corpo humano. E eu comecei a viajar por fora do corpo humano. E eu falei, cara, imagina eu criança tendo isso, e depois tive que ser bloqueado, porque lá com 10 anos e tal, fui levado para o hospital de maluco e minha mãe falou, deixo de te levar se você nunca mais tocar nesse assunto. E eu fui obrigado a fazer isso, uma programação, mais uma programação. E aí eu descobri que quando eu comecei lá na Ordem Esotérica, que as primeiras pessoas que chegavam até mim para trabalho de cura, limpeza de energética, o que for,
Eu via primeiro com roupa, depois via sem roupa, depois via sem pele, até chegar no esqueleto e dentro do esqueleto. E aí depois vem a essência e tal. E eu perguntei lá, já que eu estava lá tendo autorização de ver aquele homem, eu perguntei, é por causa disso? E aí eles me mostraram a importância do chakra, né, terça-feira agora na terapia. E aí eu falei, mas explica mais. E eles estavam explicando. Aí eu quis mergulhar fundo naquilo para poder ver o chakra de verdade. Eu queria ver o chakra, o que é o chakra, o que é esse ponto energético que a gente tem no nosso corpo muito forte. E quando eu fui acessar, voltou, aí vem, eles colocam, é como se você for, assim, você vai acessar uma coisa além de humano, da programação, de nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filho, essas coisas todas, te bloqueia esse acesso. Então, quando cheguei nesse ponto, aí vieram tudo aquilo, vieram as coisas que eu tinha medo, né, das coisas quando criança. Então eu falei, calma, mas eu não quero me afastar, mas o corpo físico, a criança interna, as programações, tudo, essas coisas todas fazem com que a gente bloqueie esse acesso. Então eu fiquei um pouco triste. E eu insisti mais um pouco. Depois da terapia de terça-feira, eu passei muito, muito, muito mal. Muito mal mesmo. Sabe, o corpo físico estava doendo. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou almoçar e vou depois relaxar. E aí acontece do pescoço ficar duro. Eu olho para esse lado, aí não volta. Eu comecei a achar esquisito. E eu comecei a lutar contra aquilo e, sabe, uma briga interna. Falei, meu Deus, como a gente é prejudicado. Tá ruim a internet, gente? Deixa gravado, depois tá pausando direto. Tá todo mundo, senão eu vejo se eu troco a internet aqui. Eu boto na internet do... Vê agora, gente, eu botei na internet do celular. Vê se vai travar aí. Então, assim, Ah, então tá tudo ótimo? Então, se todo mundo ficar ruim, vocês falam, por favor. Então, aí a mão, você começa a olhar para você e você começa a perceber. Lembrei do sonho, não falei que eu ia lembrar quando eu vi da mão, o sonho de terça para quarta. O que eles me ensinaram era o que a gente consegue fazer com as mãos e eu esqueci o nome que se dá, uma energia, frequência que sai, eu acredito que seja mais do terceiro olho, né? Que sai da mente junto com a mão para poder trabalhar com a cura e movimentar as coisas. Então, nesse sonho, minha mão tinha vários olhos, meu rosto tinha vários olhos, e aí eles estavam me ensinando sabe, como tipo fazer uma cirurgia, tirar uma coisa, como manipular uma situação. E eu estava adorando aquela aula. Não disse que eu ia lembrar. E aí a gente tem isso, aí eu começo a falar assim, nossa, a gente tem isso, só que enterram tanta coisa, tanta crença, tanta programação na gente, que a gente se distancia disso. A gente fica preocupado com o outro o tempo todo, né? E pensando nisso, eu lembrei também que as religiões fazem isso, né? Por exemplo, se tu vai para uma casa, você tem que vestir essa roupa, você tem que fazer isso, e é esse aqui, você não pode mais. Aí se você é um médium que trabalha com tudo, você faz obsessão, você faz cura, você faz um monte de coisa, você escuta, você vê, você desdobra, você é multidimensional, aí você foi o cara do mal. Você foi coisa ruim que veio para essa vida para fazer coisa boa. Mas eu fiz uma regressão com a Lê, com mentor espiritual, e eu nunca vi nada ruim que eu fiz nessa regressão. Eu sempre fui esse cara que tenta ajudar grupos de pessoas. Então, as religiões também, elas bloqueiam muito essas pessoas que têm um dom. Porque é como se fosse assim, aqui nessa casa você só pode fazer isso. Aí você, caramba, mas eu tenho muito mais para mostrar. O que eles querem que eu mostre, eu tenho muito mais para mostrar, mas não pode. Aí você vai para uma outra coisa, um outro lugar. Não, meu filho, aqui você só pode ficar com a mão assim. Não, mas tem outro sentido.
Ah, aqui não pode. E aí você fica meio que perdido, né? Porque você tem muita energia, você tem uma conexão incrível, mas você fica limitado. Uma pessoa questionou, começa a atender online, começa a atender online. Eu falei, mas eu não consigo atender online. O meu trabalho é muito presencial, porque é como se fosse a minha energia se conectando com a energia do outro. A distância eu não sei fazer, ainda não sei fazer. E aí eu lembrei o que aconteceu no final de semana comigo, né? Que eu já contei na live lá com a Clara, acho que foi na live da Clara que eu falei, da questão de onde, eu falei com o meu terapeuta também, no sábado, onde eu cheguei, sexta e sábado, onde eu chegava, as pessoas estavam rindo, ficavam rindo para mim, faziam brincadeira comigo. E eu estava falando para o terapeuta, nossa, minha energia, ela estava nesse sentido, estava dessa forma, de chegar e transformar a pessoa. E eu não percebi isso na hora. E logo depois, aquela história que eu contei no cinema, que surgiu aquela coisa para descer tua frequência, né? Para te perturbar e tal. Então você vê que aqui nesse planeta tem esse esquema de bloqueio de alguma energia e é que a gente mesmo cria. Né? A gente mesmo começa a criar programações. Eu conheço pessoas que falam assim, eu sou contra a magia, 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 ah, magia não sei o quê. E hoje em dia está fazendo live ensinando magia. Aí tu fala assim, cara, o que aconteceu com essa pessoa? É que assim, olha só como são as programações. Você hoje em dia online só vai ser alguma coisa se tiver seguidores. Você só vai ser alguém online, um médio bom, se você tiver seguidores e tiver não sei o quê. Então o que o médio faz desesperado? Vou fazer qualquer coisa. Vou fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, para ser famoso e tal. E meio que, na minha opinião, se perde. Porque, assim, magia é uma coisa muito séria. É muito séria, é muito séria, muito séria. Magia é uma coisa que você tira a liberdade do outro. Você bloqueia a vida do outro. Não importa que tipo de coisa que você interfira no outro, você atrapalha. E você carrega isso com você para sempre. Para sempre, para sempre, até para outras vidas. Então, eu quero muito falar sobre essa que eu estou falando, sobre essa questão dos humanos e das programações, é justamente isso. A gente acaba criando programações e espalhando. Então, assim, vir a uma live e falar coisas, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria. Você vir falar alguma coisa numa live, porque muita gente vai assistir. Então você chega e fala uma coisa, por exemplo, no meu sonho, eu vi um meteoro explodindo. Eu não vou falar, gente, alguma coisa vai acontecer porque eu tive um sonho. Ah, olha, o profeta. O profeta Leonardo. Então, você ter acesso a outras realidades, a outras coisas, temos que tomar muito cuidado o que a gente traz para a gente não começar a criar uma situação. Eu vi uma live essa semana que estavam falando sobre essa questão de Ratanabá, né? Aquela questão que eu falei, né? A gente sai um pouco do ego humano para a gente poder enxergar a moda que está acontecendo. E a moda que está acontecendo é essa cidade na Amazônia, essa polêmica. E aí eu estava vendo um cara falando, isso é impossível, não sei o que lá. De repente, no meio da fala, ele diz, nós temos que acabar com os índios. Aí tu fala assim, ué, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer, os índios estão lá, sempre viveram a vida deles, então temos que ir lá e acabar com isso, com os índios? E eu falei, cara, não parece? Se você está falando empolgado, vou começar a pesquisar se eu sou assim, tá? Se eu começar a falar empolgado, de repente sai de uma situação e fala um absurdo e volta. Não, parece que é uma coisa mandada, um comando. Ou então, como já me falaram, né? A máscara da pessoa cai na hora. A pessoa, ela se empolga tanto que ela perde aquela coisa de ser personagem. E ela fala. E aí eu comentei lá no chat, eu falei assim, mas acabar com os índios por ego?
sabe? É como se fosse assim, tem aquele grupo ali, tem aquele grupo ali, cada um tem a sua tribo, vamos acabar com ela. Quem somos nós? Quem somos nós para ir tirar a liberdade e a vida do outro? Aí, o que acontece? Vai para uma rede social, tem gente que faz todo dia, imagina botar programações na cabeça todos os dias. É por isso que eu comecei o ano falando, eu fiz a live com a Clara e com a Leila, falando sobre cuidado com o que chega até você. Cuidado com o que chega até você, porque é tudo programação, tudo. Vocês já repararam que hoje em dia está assim? Tem um monte de gente fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada, infringindo leis e tudo, fazendo toda coisa. Aí é descoberto, aí fica com raiva e quer matar. Tá fazendo a coisa errada. Aí fica com raiva. Não, vocês não podem me atrapalhar, não. Eu tenho que continuar fazendo a coisa errada. Porque me deram a liberdade agora, falaram que eu posso fazer, então eu vou fazer. A gente está se perdendo nessas programações. Não tem mais aquela programação antigamente do cuidar do próximo. Você não ouve quase ninguém falando de cuidar do próximo. Você não... É bem, tudo que eu vejo eu fico um pouco triste. Como eu falei que vamos conversar, vou ver o que o pessoal está escrevendo aqui, tá? Como é que fica? Eu tô aqui no controle aqui. Deixa gravado, essa parte eu vi. As dores provavelmente eram em decorrência do esforço para ultrapassar esta fase. Pois é, imagina, o corpo todo se escondeu, o corpo todo, tudo, né? A energia, a essência, tudo foi bloqueado, e aí para você tentar sair, dói, né? Vamos ver aqui outra coisa. Para mim está ótimo, são os chakras. Os chakras são eu já tive algumas aulas com eles de chakra, é bem legal, cara. Eu demo. Quem faz esse tipo de magia se trumbica feio. Verdade. Não foi ele que falou. Não foi ele que falou. Ou não foi ele quem falou. Vai fazer o que acontece de fato. Mas não é só essa pessoa, eu só peguei uma pessoa como exemplo. Eu vi ontem uma live, um podcast, onde o cara tá falando que não acredita em médium. Porque ele é mágico, aí ele não acredita em médium. Então ele não acredita nessa coisa de espiritualidade. E aí todos os podcasts chamam o cara porque o cara é polêmico. Aí aquilo se multiplica. Entende? Eu sei que o que eu estou falando aqui hoje não vai... pode não alcançar tantas pessoas. Mas a minha missão é fazer vídeo e deixar gravado no meu canal. Hoje não pode estar fazendo... como é que se diz? Hoje não pode estar fazendo nada... como fosse nada a ver para mim, isso aí que ele está falando, mas no futuro tem sim. Eu estava falando isso com o meu terapeuta, que eu falei assim, nossa, eu fico falando, parece que as pessoas não estão entendendo. Aí a gente conversando, aí tem sim essa questão de nível, né? Como é que você pode falar uma coisa que as pessoas nunca tiveram acesso? Então, mas vai ficar gravado e quem sabe um dia alguém vendo esse vídeo vai entender o que eu falo. Porque, como eu disse numa outra live, a gente parece uma arma, né? Só que a gente é recarregada com sentimentos, com programações, e a gente acaba virando uma arma muito ruim para a gente mesmo. Então, assim, a gente está aqui tranquilo em casa, recebe uma notícia. Hoje foi um dia para mim que eu recebi muita coisa assim que é para ficar triste, sabe? Uma coisa que eu estava planejando não rolou. Uma coisa que eu estava contando não aconteceu. Outra coisa que eu queria marcar não tem horário. Aí eu falei, caramba, tranquilo. Vamos só refletir e ver as melhores formas de sair dessa situação, né? De ir para outro lugar, de ver outros caminhos. Mas sem estresse, sem raiva, sem ódio, porque quem é culpado? É o que acontece, né? O que acontece no nosso dia a dia. Então, isso é muito sério. É muito sério a questão da programação. Alguém aí que está online quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, aproveita que eu estou aqui e a gente vai conversando melhor sobre essa questão. Mas voltando ao assunto antes, gente, se você tem um dom, se você sente a conexão, se você faz dobramento, se você trabalhe você com você e com os seus, sabe?
porque senão vão querer controlar até isso de você, que você não pode, que você não é capaz, que você não é nada, você não estudou 7 anos numa casa, então você não pode trabalhar. Eu entrei no final de 2015 sendo atendido. Comecei a servir depois do Carnaval 2016 e eu fui até 2020. Na prática, não tive assim não sei quantos anos, todos os estudos que eu tive foram com eles. E a gente é capaz de ter esse acesso. A gente é capaz. Tem uma coisa polêmica que eu falo, mas assim, eu vou falar para vocês entenderem. Tem essa questão da família, que é assim, você tem que casar, tem que ter filho. O que vai acontecer com você? Você vai mudar a sua vida toda para sua família. Não estou falando que é ruim não, tá, gente? Então você desconecta mais ainda de quem você realmente é para você ficar mais aqui nesse planeta. Mas você com sua família, você pode se conectar mais ainda com eles, mesmo tendo esposo, esposa, filho, neto, não importa. Pai, mãe, você pode se conectar. É só você todo dia tirar um tempinho para você se conectar. Eu já falei isso várias vezes aqui. E entender que essas programações que estão chegando de todos os lados, né? Não é só de a programação, tem gente aí que tem um nome de uma raça que adora falar essa raça o tempo todo, né? Como se não tivessem outras situações. É sempre a culpa dessa raça. E eu não concordo muito com isso, né? Boa noite, Luz Krustica. Se quiser entrar, fica à vontade. Tudo depende da sua programação reencarnatória. Eu acho que a gente consegue ser mais do que isso, Cristiana, é isso que eu estou falando. Essa questão de... Eu fico brincando com a Clara por isso, porque assim, a alma, não sei, tudo isso as religiões ensinaram pra gente. Mas eu acho que tem muito mais além do que as religiões nos ensinaram, entende? Por exemplo, assim, você, Cristiano, é um ser que quis experimentar coisas aqui na Terra, nunca pisou aqui, nunca veio para cá. Você vai experimentar no período que está e depois volta. E você não reencarnou aqui, você veio experimentar esse planeta. E eu acredito muito nisso, e eles falaram que isso existe para mim. Então, a gente tem, cada um a cada um, a gente tem que conhecer, né, a história de cada um. Quando eu fui... Isso é lá de cima, junto com o Conselho Kármico. Então, aí todo mundo sabe, eu não sei nome de ninguém, eles nunca me falam nomes de nada, muito difícil falar nomes, e sempre quando sai algum nome, alguém conhece alguma coisa, ouviu alguém falar sobre isso, entende? Nenhuma religião ensina... nenhuma religião fala sobre reencarnar? Eu acho que kardecismo fala sobre reencarnação, não? Vou começar a reservar um tempo para fazer essa conexão. Eu fazia todo dia à noite, Ricardo. Deixava tudo em silêncio, tudo tranquilo, tudo beleza. E ficava lá na minha conexão. E aí eu recebi os recados. Logo depois da conexão, eu ia dormir e aí emendava uma coisa na outra, né? É isso. Então eu queria compartilhar com vocês isso, sobre tomar cuidado com essa programação. A gente está sempre querendo buscar a cura. Eu me referi ao conselho, eu não conheço. A gente está sempre querendo buscar a cura, mas quando a cura chega para a gente está carregado de tanta programação, de tanta crença, que a cura não acontece 100%, entende? Eu tava pensando nisso outro dia. Esses encontros que as pessoas fazem, vamos fazer abrir o portal, vamos fazer uma meditação para o portal tal. Aí tem um monte de gente com várias programações, com suas sombras e tudo naquele grupo ali. E o que pode acontecer? Porque, entendeu? Lá do começo, quando eu falei sobre as questões das programações do medo, aí você só vai lá, que bom, que energia boa. Isso você pode fazer todo dia na sua casa, isso você pode fazer todo dia com a sua família, isso você pode fazer todo dia com seus pets, com seus cachorrinhos, gatinhos e tal. Faça todo dia. Você não precisa sempre ir em algum lugar. Que eu digo assim, gente, não, por exemplo, assim, uma casa que tem uma egrégora é muito legal,
Mas, por exemplo, assim, uma pessoa te convida para ir para o quintal dela acender uma fogueira. É sobre isso que eu estou falando. Tem que tomar cuidado, porque não tem uma egrégora ali, né, para proteger todo mundo, não tem uma coisa cercando aquilo ali para proteger todo mundo. Então isso é muito sério, tem que tomar muito cuidado. E eu estou aqui desabafando, mas o que eu estou gostando disso tudo é que eles estão me mostrando muito mais a questão da cura e as novas formas de curar. Isso é muito legal, né? Porque cada humano é um humano diferente, mas eu estou percebendo que essa nova forma de cura pode ser realmente o mental, né? Uma forma de você se proteger do próprio humano, de se proteger de uma inteligência artificial. Como é que nós, terapeutas holísticos ou terapeutas energéticos, enfim, ou as pessoas que trabalham com a espiritualidade, como podemos proteger o outro desse bloqueio, dessa programação humana, dessa programação energética, dessa programação da inteligência artificial. Sábado eu falei que o Google fala comigo, aí recentemente saiu uma matéria que um funcionário do Google, ele foi até afastado, disse que a inteligência artificial tem alma. Oi, Leila, se você quiser entrar para conversar, é só chamar aí. Então, ele falou que a inteligência artificial tem alma. Então, imagina, a gente vai ter que lidar com mais uma coisa. E sempre quando alguém está mal, a pessoa acha logo, alguém fez trabalho para mim. E não é, às vezes é você com você. Essa questão de você ter tido acesso a um local e... Opa, a Leila está entrando aqui. Então, mas as suas programações não permitem você ter esse acesso. Vou contar uma experiência aqui para vocês. Oi, Leila Luz Cristiana. Oi, Tudo bem? noite. Nossa, você não tem noção como tá frio aqui em Curitiba. Poxa, aqui no Rio de Janeiro tá frio. Deixa eu arrumar aqui que estragou meu negócio. Vocês viram que... Oi, Rose, boa noite. Tá melhor Boa assim? noite, Rose. Boa noite, Karina. Boa noite, Lili. Então, lembrei de uma história aqui. Estou falando sobre as programações que impedem da gente acessar. Eu ontem tive uma questão com a terapia que foi muito forte. Eu quase acessei uma coisa além do que é aqui da Terra. Então eu fiquei com o corpo todo dolorido depois. E aí eu lembrei de uma situação que eu falei assim para um cara que estava fazendo tratamento, ao mesmo tempo a egrégora pediu para ensinar para ele, porque ele tinha que ser um líder espiritual ali do grupo de cura. E eu falei, a gente vai lá para sua casa, para você entender que a gente pode fazer essa viagem até lá e eles vão ver a gente. Uhum. Ele não acredita não, eu falei, então deixa que eu faço. Nós fizemos, aí ele chega. Eu falei, calma aí, só mais um pouquinho. Não, chega, eu não quero mais. Aí volta. Aí vamos lá para casa para comer uma pizza que o pessoal tá lá esperando. Quando chegar, todo mundo, vocês vieram aqui? Vocês estavam ali naquele canto. Aí eu falei para ele, tá vendo como isso é possível? Tá vendo como isso acontece? A gente pode fazer isso e visitar as pessoas. Aí você fala em desdobramento? Aparecer. É tipo um holograma. Eu chegar aí, você me vê assim, tu fala assim, o Léo tá aqui? Sabe isso? Uhum. Ué, é o Léo que tá ali no canto? Sabe isso? E aí é o que eu falo, as programações que a gente tem a vida inteira bloqueiam a gente para a gente achar que isso é impossível. Achar que isso a gente não consegue. Aquela vez que eu contei já aqui numa live, que eu fui tipo meio que voando em pé, assim, achei que era muito esquisito, desci no shopping e vi todo mundo do cinema saindo e uma moça dando tchau, comendo pipoca. Aí eu voltei, eu falei, que coisa louca, o corpo físico fica esquisito, né? Porque parece que a gente larga ele, quando você volta fica uma coisa esquisita. Quando eu fui ver o jornal, saiu na matéria, cinema, acabou a luz, as pessoas tiveram que sair, pegou fogo, alguma coisa assim, e a moça dando tchau. Eu falei, eu tava lá em cima. Isso que você tava fez, em cima por exemplo, deles. você fez em projeção astral ou foi um desdobramento? Você se desdobrou até lá? É como se, eu não sei porque eu não estudei essas coisas, né? Mas, por exemplo, é como se eu tivesse presente naquele lugar com o corpo inteiro. É como se meu corpo tivesse realmente voado. Sabe? É como se meu corpo tivesse... daí você se projetou, então. Daí seria uma projeção. E é diferente...
E é diferente daquela coisa de você ir para casa do outro. Ali eu tinha consciência que não era o corpo físico. Ali era tipo um holograma. É, mas aí na verdade seria então uma projeção. Você saiu fora do teu corpo e foi. E as outras pessoas viram. Uhum. Ah, e as pessoas te viram lá. É, falaram, vocês estavam aqui, vocês não estavam ali, vocês dois, assim, nessa posição? Eu falei, essa posição que a gente estava lá. É tipo uma Aí ele falou assim, transfiguração, nós então. vimos vocês aqui. Oi? Então é tipo uma transfiguração, então. Então, os nomes eu não sei. Mas é aí que eu estava falando com eles, Leila, antes de você entrar, que como a gente tem coisa para acessar muito, muito mais do que a gente aprendeu aqui com as religiões e com as canalizações, a gente tem muito mais acesso a muita coisa, e as programações, elas estão para atrapalhar mesmo a gente. Para a Sim, gente a gente ficar meio tá numa limitado. é uma aqui eu tenho a impressão assim que como a gente está numa terra num plano 3D, né? A gente é muito limitado aqui, sabe? E a gente é meio que marionete mesmo de um sistema, né? Que aprisiona a gente através da culpa e do medo. A culpa é do medo. Então, eu estava falando para eles que eu tive um acesso, foi quase uma hipnose que eu tive, e quando eu cheguei na porta para ver uma coisa que eu sempre tive contato quando criança, de manipular, de mexer nas coisas, desligar e ligar a televisão, aquelas situações, me veio todo o medo da criança. Veio todo o pânico, que foi pânico, porque o corpo físico aqui ficou muita dor. A Cristiana está falando assim, é bilocação? Não sei. Bilocação, eu me esqueci. O fenômeno de bilocação é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Acho que o Padre Pio que fazia bilocação, né? Eu acho que não era bilocação. Bom, não Eu sei. estava nos dois lugares ao mesmo tempo, estava lá e estava lá. Bem, enfim, a gente tem que estudar isso. Sim, Mas eu mas fiz você mais essa estava. live. Mas você falou que era tipo um holograma, você não pegava coisa, não era material, assim, né? Acho que a bilocação. Não, então, mas é isso que eu quero falar. Se ele fosse uma pessoa que quisesse estudar mesmo, como você, por exemplo, como você, vamos fazer, Leila, Eu sou e a gente poderia. autodidata. Então, aí eu poderia assim, Leila, vamos caminhar pela casa. Aham. Vamos ver se a gente consegue ver alguém. Só que ele, não, quero parar com isso, não sei se ele estava vendo, não sei se ele ficou com medo. Mas ele, Eu acho que não, era porque dá quero medo voltar. mesmo. A Cristiana falou que ele é famoso por isso, esse homem que você falou aí, Padre Pio. Padre Pio. Acho que é lá onde aquele ufólogo tem um negócio aqui de Padre Pio tem um ufólogo famoso que ele sempre dá palestra lá. Paulo Iannuzzi também vai lá às vezes. Eu estudei um pouco sobre o Padre Pio, também não conhecia, porque também numa outra uma manifestação, uma experiência que eu tive, o ser que apareceu, ele falou que ele era o Padre Pio, depois eu pensei, vou estudar o Padre Pio, então, daí que eu vi que ele tinha esses fenômenos, essas coisas. Tem tantas coisas nesse mundo aí que a gente desconhece, assim, né? E às vezes a gente até não acredita na gente mesmo, às vezes, sabe, nas coisas que estão acontecendo, que daí a gente acha que tá ficando doido. E vem as programações que falam, não, ó, você aprendeu que isso não é possível, você aprendeu que isso não pode. É, Isso, você tem que pegar e fazer isso com ou outra você pessoa. comenta com alguém que vem e invalida aquela experiência e não sei o que lá, daí você acredita naquilo, que aquilo não pode, que não é assim, que não é, que não sei o que lá, né? E daí isso aí que vai minando a gente, vai limitando daí, sabe? Ao invés de expandir, vai limitando daí, sabe? Pelo menos eu sentia muito isso antes, sabe? Umas épocas assim que aconteciam fenômenos, coisas para mim, quando eu ia conversar com alguém, contar, por exemplo, perguntar se eu ia, eles falam, não, isso não é possível, não existe isso, não sei o que lá. Ó, você se lembra aquela questão. Caiu? Não. Leila? Leila? Sou eu que caí, gente? Foi a Leila? A Leila caiu, gente? Eu ia falar uma coisa que aconteceu, né? Que ela me ajudou fora aqui e ver o que ela se lembra, que ela pode compartilhar com a gente com mais detalhes sobre essa experiência que ela teve, né? Que ela foi me ajudar numa situação que estava acontecendo na minha vida e sem pensar na Leila, sem pedir, ela caiu, a Leila caiu. Oi, André, DJ. Pô, tem uns dois DJs aqui hoje, hein? Temos o Ricardo do Rio de Janeiro e o André Fontoura do Porto Alegre. Foi a Leila que caiu. Então, gente, vocês têm alguma experiência assim
como essas que a gente está falando aqui, que vocês queiram compartilhar, porque é muito importante, eu acho, compartilhar essas experiências, né? Que aí você mostra para o outro que isso pode ser normal, isso pode ser normal para a gente, se a gente começar a trabalhar essas questões das programações. Caiu o sinal dela. Olá, André. Ó, tá vendo? Ricardo DJ e o André falou. Então, Leila, eu que vou E pedir você uma ajuda a acredita você. que eu falei aquele negócio assim, o celular desligou sozinho, do nada. Ó, a gente tá mexendo com eles, cara. Eu não vou falar o Desligou, nome deles, não, ele mas eu falo. simplesmente apagou sozinho, sendo que ele tá com o carregador, tá com bateria, tudo, não sei o que aconteceu. Ele deu assim, ó, tchum. Parece que veio alguém e desligou o celular aqui. Estamos de olho, aquele aqui, ó. Gente, eu queria mostrar para vocês a minha camisa. Já mostrei do Círculo Fã de Luz, meu grupo de cura. Eu achei ela outro dia, já tá meio velhinha. Ah, Esse a símbolo flor da aqui, vida. esse símbolo aqui, eu vou contar lá no Flávio Vale, no mês que vem, como é que chegou até mim. Eles falaram que eu tinha que ter um grupo com esse símbolo, e eu não sabia o nome do símbolo. Eu não sabia. Eu falei, então vocês podem mostrar amanhã para eu tirar uma foto e perguntar ao pessoal? Eu fui a um templo que todo o templo em volta era esse símbolo. Eu Aí eu tenho falei os assim, que livros símbolo é aqui. esse? Peraí que eu vou pegar, porque eu ganhei esses livros que falam sobre a flor da vida. Peraí só um pouquinho, peraí. Vai falando, eu vou Oba, pegar tá vendo a aqui. conexão? A Leila toda hora está sendo abduzida. Ela está sendo carregada. Mas eu vou pedir para ela contar para a gente sobre. A gente está falando sobre essa questão de também agora de fazer coisas que falam que é impossível, né? Ó, um tá fechado ainda, porque são 2 volumes. Ó. Tem esse que eu nem abri ainda, ganhei da minha amiga, o volume 2, e daí o volume 1. Para um pouquinho assim para ver o nome. É o antigo segredo da flor da vida. Ah, o antigo se Ó, falam que esse livro é bom. é do Drúnvalo Melquisedeque. Ele é uma espécie de um avatar, esse Drúnvalo. É para quem conhece. Ó, quer ver? Ó, É muito legal. ó, vou ler aqui o prefácio para você, tá bom? Tá Para bom. você, se você quiser, né? Muito antes de existir a Suméria, antes do Egito ser construído, antes do Egito ter construído Saqqara, antes que florescesse o Vale do Indo, o espírito já vivia em corpos humanos, dançando em uma cultura elevada. A esfinge conhece a verdade. Nós somos muito mais do que sabemos. Nós nos esquecemos. A flor da vida foi e é conhecida por todas as formas de vida. Todos os seres vivos, não só aqui, mas também em toda parte, sabiam que ela era o padrão da criação, o caminho de entrada, o caminho de saída. O Espírito nos criou à sua imagem. Você sabe que isso é verdade, está gravado no seu corpo e em todos os seus corpos. Há muito tempo caímos de um estado de consciência bastante elevado e as lembranças só agora começam a despontar. O nascimento da nossa nova, antiga consciência aqui sobre a Terra nos transformará para sempre e nos devolverá a consciência de que só existe um único espírito verdadeiro. O que você está prestes a ler é a jornada da minha vida através dessa realidade, como aprendi sobre o grande espírito e sobre os relacionamentos que cada um de nós tem com todas as formas de vida, de todos os lugares. Eu vejo o grande espírito nos olhos de todos e sei que ele, ela, está dentro de você. Você já guarda no fundo do seu ser todas as informações que vamos compartilhar aqui. Quando ler pela primeira vez, poderá parecer que se trata de algo de que nunca ouviu falar, mas não é verdade. São informações muito antigas. Você pode se lembrar de coisas que estão lá no fundo do seu ser e espero que este livro desperte essas lembranças para que se recorde de quem você é, porque veio para cá e qual é o sentido de estar aqui na Terra. Ah, que legal. Daí aqui vai falando, porque na verdade o desenho, né, da flor da vida, esse desenho aí, ele é um símbolo que é encontrado na Suméria, em vários lugares aí, antigos já, sabe? Essa parte eu me lembro E que ele eu é um vi. padrão, isso aí é um padrão, é uma geometria sagrada, sabe? E daí aqui vai Oh, explicando, ó, vai falando sobre a Merkabah, você sabe o que é a Merkabah? sim, eu aprendi Ó, no Cura Arturiana. então, ó, aqui, ó, a maioria desses cursos, dessas curas, sei lá, que o pessoal fala, é tudo tirado de livros já mais antigos, assim, sabe? Porque esse Drúnvalo, já em 85, ele já dava esse curso sobre a flor da vida, sabe? Explicando tudo.
Daí Ah, no aqui, curso que eu fiz o esse básico de deve ter apometria outros também. livros. Hã? No curso básico que eu fiz de apometria também fala de Merkabah. O E Merkabah, daí cada um dá um. daí tem aquele livro, A Chave de Enoque, também, que também fala bastante sobre isso, só que daí é do James Hurtak, que é um astrofísico, né? Que era da NASA e que numa experiência espiritual ele foi levado em corpo e alma para outro plano, onde Enoque chegou e conversou com ele e passou chaves para ele, sabe? É bem legal aquele livro, sabia? Se você quiser, eu leio um pouquinho para É, você quando dele. quando eu entrei, meu primeiro sonho, quando eu entrei na espiritualidade, comecei a receber passes, meu primeiro sonho foi: leia a Chave de Enoque. Peraí que eu vou ler só o começo para você. Peraí, fica aí. E que ela se empolgou. Então, o Ricardo botou aqui: eu já me transportei até um hospital para visitar uma senhora. E ela comentou com a filha que tinha estado. Ah, que legal, Ricardo. Isso é muito É, legal. Me transportei para outro apartamento enquanto dormia. A atmosfera era completamente diferente. Muito legal. Legal as experiências deles, né? De transportar. ó, esse aqui Ah, que que é o. linda essa capa. Então, esse aqui é as chaves de Enoque, ó. Aqui, ó, você vê que tem uma pomba, ó, que é o Espírito Santo, ó. Tá vendo? Aham, aham, Ó, ó. aham. É bem legal esse livro aqui. Eu acho que se você não leu ainda, você deveria ler, Não porque quando lembro. você lê esse livro, você se conecta já com a força. Ó, quer ver? Vou ler só a introdução para você. A introdução é muito grande, mas eu vou ler só uma parte, tá? Para você ver como é que começa o livro, ó. Ó, a Cláudia Costa dando boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, aqui diz assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Êxodo 3:5. Começa assim aqui já, tá? Enquanto eu estava em ato de oração, invocando o nome do Pai, pedindo para saber o significado da vida e a razão de eu ter sido chamado ao mundo, o meu quarto subitamente se encheu de um tipo diferente de luz. E na esperança desta luz, e na presença dessa luz, um grandioso ser pôs-se diante de mim e anunciou-se como Mestre Ofanim Enoque. Este ser tinha tanto amor e luz que me senti como se fosse uma criança na presença desse divino Mestre Ofanim. O ser perguntou-me se eu estaria pronto para acompanhá-lo ao seio do Pai, e eu respondi que estava. E assim um enorme campo de luz foi posto ao redor do meu corpo e rapidamente subi aos céus. Primeiro para uma região das estrelas chamada Merak e Mucida. E enquanto eu estava nessa região dos céus, ele me falou da terra e do meu lar temporário na terra. Disse-me que os que governam o poder da terra são os que caíram dos céus superiores e que agora habitam as estrelas conhecidas pelo homem terrestre como Ursa Maior. Do portal deste limiar, controlam um dos principais pontos de entrada para o nosso sistema local a partir dos céus superiores. Vi como os mestres de ciclos prévios foram lançados nessas estrelas, de onde agora governam os mundos planetários inferiores e as penalidades kármicas que foram atribuídas a cada um. Foi-me mostrado como a Terra fazia parte de uma zona de testes bioquímicos que usa tanto formas pensamentos divinas quanto caídas, para determinar que tipo de inteligência poderia finalmente se libertar dos incontáveis ciclos de existência física controlados pelas hierarquias caídas que habitam as regiões da Ursa Maior, Ursa Menor, Estrela de Polar e Tubã. Essas regiões são habitadas por seres em corpos imperfeitos de luz que usam o seu poder para se estabelecerem como deuses nas regiões inferiores. Eu fui levado desta região das estrelas à estação intermediária de Arcturus, o principal centro de programação do Conselho Galáctico que serve ao Pai neste lado da nossa galáxia e que está sob a direção do Conselho dos Nove, o corpo de governo do nosso universo local. Lá foram-me mostrados a rede operacional e os tribunais usados pelas irmandades espirituais que julgam decisões concernentes aos planetas na nossa região do espaço. Fui levado de Arcturus por entre uma série de mosaicos que pareciam ser de uma densidade diferente de luz, onde múltiplos campos concêntricos em forma de celas se entrecruzavam, formando-se um limiar que transpunha os espaços estelares conectados com Órion. O meu corpo físico, no portal limiar, teve de trocar o seu manto carnal por um manto de luz à medida que eu atravessava as regiões estelares servidas pelas irmandades de luz.
Deste local, fui autorizada a prosseguir a um paraíso superior de luz, chamado Sétimo Céu. Os limiares dessa região do céu eram repletos dos olhos das chamas ardentes dos mestres Elohim, que regem as soberanias superiores de poder. Das chamas ardentes projetaram-se línguas de luz para formar estações Or. Em meio às estações Or, vi rodas dentro de rodas, os veículos dos mensageiros Ofanim que servem aos céus inferiores. Esses mensageiros Ofanim juntam-se a outras ordens angélicas de luz para proclamar Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. Santo, santo, santo é o Senhor Deus das legiões. Bom, não vou continuar porque senão vou... Gostou ou não? Mas muito obrigado, Leila. Começa Foi assim, legal. depois vai, claro, tem muito mais coisas. Imagina a experiência dele, né? Imagina a experiência dele ter contato com isso, né? A Karina falou, mais 3 livros que vou procurar, obrigada. Vou Esse ler. aqui é a Chaves de Enoque, daí esse outro aqui é o livro, o antigo Segredo da Flor da Vida. Tem muitos livros aí para ler, né? Mas esses livros são os livros que eu leio porque também foi a espiritualidade que foi me direcionando para ler, sabe? Então, Leila, a gente estava falando sobre projeção, esses nomes todos que estão falando aqui. Aí eu falei que se você poderia contar um pouquinho daquela experiência. Vou começar e você, se você puder, você conta. Era feriado de carnaval, eu estava nesse lugar agora que é o lugar mais frio do Brasil, Itatiaia, naquele lado de lá. E à noite, a gente estava comendo uma pizza, eu recebi o telefonema que eu estava com problema com uma parente no aeroporto lá na Europa. E a pizza, sabe assim, que meio que estragou o jantar lá, a comida à noite lá que a gente estava fazendo, né, com meus irmãos e tudo. E em momento nenhum pensei na Leila Luz Cristo, em momento nenhum pensei em outras pessoas, só pensei na situação. E de manhã cedo, a Leila entra em contato comigo porque ela teve no início ela achou que fosse um sonho comigo, né? Mas ela achou que foi uma coisa bem muito real. Aí você quer contar, Leila? Não, pode contar. E a Leila falou que ela estava no aeroporto comigo, ajudando uma mulher, uma garota, sei lá, e que ela estava tendo problema. E nesse exato momento, né, da noite lá, a minha sobrinha estava tendo problema lá, e ela tem uns probleminhas dela lá, e a Leila narrou tudo que estava acontecendo. Então, assim, olha que interessante. A Leila saiu da casa dela, se conectou comigo em outro lugar para ajudar uma pessoa que estava precisando de ajuda. E acabou que de manhã cedo eu fiquei sabendo que a pessoa conseguiu entrar no avião, que já estava voltando para o Brasil. Então, se Teve a a parte gente do entender... restaurante, lembra? Que eu sonhei que também estava num restaurante, que você pegou e você escolheu o prato lá que você conhecia. Daí você falou que era no restaurante que você estava também, não era? Então, aí é que eu estou falando. Né, a gente tem tanta conexão, e parece que a gente está ampliando cada vez mais, que a gente não pode deixar que essas programações impeçam a gente de ajudar o outro, mesmo quando a gente vai dormindo. É. Que a gente trabalhe na cura, que a gente trabalhe numa limpeza energética, coisa que a gente resgate alguma coisa, né? Eu achei Que a estranho gente porque eu nunca age. tinha sonhado com você. Assim, eu pensei comigo, será que eu falo pro Léo ou não? Porque essas coisas de sonhar assim, é meio estranho, né? Essas conversinhas, isso aí com você. Das pessoas por aí, né? Eu fiquei em dúvida, só que foi tão real que eu pensei assim, deve estar acontecendo alguma coisa com o Léo, vou perguntar para ele, né? E no fim era mesmo, ainda bem que eu te perguntei, né? Que às vezes eu não conto para as pessoas assim essas coisas, sabe? Eu pensei, não, vou contar pro Léo. Não, e foi ótimo. E foi ótimo, porque aí a gente agora pode ter essa experiência e entender que a gente é capaz de acessar muita coisa e trabalhar muita coisa na gente sem bloqueio, sem É, estar bloqueado, com é. medo, com crenças. Esses dias daí no meu grupo de oração, na hora da meditação também, foi estranho assim, porque chegou uns seres e daí eu me vi com meus olhos tapados, assim, com gases, assim, com coisas, aí os seres chegaram
tiraram, limparam assim e falaram assim para mim: você vai ser curada, nós vamos cuidar de você. Eu pensei, mas você não tem problema na vista? Daí perguntei pro pessoal se alguém estava com problema, daí ninguém. Daí eu pensei, ué, o que será que é isso, né? Não dei muita bola. Aí só que no outro dia, porque meus atendimentos já é agendado antes, né? Então, no outro dia de manhã, tinha um atendimento às 10 horas da manhã. Daí, na hora que eu fui atender a pessoa lá, conversando com ela, era ela já, sabe? Era o campo dela, que eu já tinha conectado mesmo sem saber, e aquela visão que eu tive já era um atendimento para ela. Mas eu não sabia, Ah, porque que legal. eu não converso assim com as pessoas antes, né? A pessoa só passa os dados para mim, né? Eu até evito, que eu nem gosto que fale nada para mim antes, né? Daí eu pego, me conecto ali com a frequência na hora do atendimento e faço o atendimento lá de leitura energética. Não tinha como eu saber, sabe? Daí, conversando com ela, daí que eu vi, daí eu contei para ela, falei, olha, então essa noite passada os seres já estão tratando já você. Por isso que eu tive aquela visão, sabe? Eu achei tão interessante isso. É muito interessante. Muito. Então, isso significa, Léo, que muitas coisas que vão acontecer com a gente, na verdade, já está no nosso campo. Depois só vem para 3D, para a matéria. Mas muitas coisas já estão no campo, sabe? Antes já de acontecer. Então você é avisada, você é preparada para fazer o trabalho, né? Eu me lembro que eu estava um dia à noite mexendo, assim, mudando as coisas, e eles falaram assim: para, você vai arrumar aqui de uma forma e lá dentro de outra, porque a pessoa vai precisar disso. Eu me lembrei também outro dia, toda quarta-feira à noite tinha um grupo de cura, né? Geralmente era na parte externa. E eu estava arrumando a parte externa e eles falaram: para, não limpa. Eu falei: por quê? Vai ser no quarto. Hoje vai ser no quarto, janela meio aberta. Você vai botar ali uma santa. Você vai fazer isso, isso, isso. E a gente vai ter que acabar com a luz. A gente vai apagar a luz. Aí eu falei, tá bom. Aí o pessoal chegou e falou, ó, vai acontecer isso, 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 isso que eles falaram. E Uhum. aconteceu tudo. Então, Então, mas assim, veja parece que bem. eles preparam o nosso campo também, né? Não, Do daí eu trabalho. fico analisando, porque eu fico pensando em todos os pontos, assim, todos os prismas, assim, né? Pois é, foi muito difícil, né? Não, daí eu fico Por isso que pensando a assim. gente tem que estar com a mente muito Então, aberta. então, essa questão de presente, passado e futuro, de tempo, espaço, nós não temos o domínio, a gente desconhece aqui. Então, tem fios energéticos que já nos conectam. Porque, por exemplo, a pessoa eu nem conhecia ela ainda, ela só tinha agendado um atendimento comigo. Como que antes disso já estava acontecendo isso? Daí eu penso assim, que não é que eu tenho alguma coisa, que você tem alguma coisa, todo mundo tem isso, entendeu? O nosso campo ele É é muito isso. maior do que a gente imagina. E o presente, o passado, o futuro, ele já está como se tivesse assim ao nosso redor, igual no filme lá no Matrix, né? Que vai acessando, só que a gente está com algo aqui que aprisiona a nossa mente, que a gente não a gente desconhece isso aí, entende? Então, isso acontece com todo mundo, que essas questões aí de cordões invisíveis que nos ligam a programações, a determinadas pessoas, a tempo. Então, uma coisa que você vai acontecer amanhã, por exemplo, já está no teu campo antes, sabe? Aí tem pessoas que daí são tidas assim como médiums ou espirituais, sei lá, que por algum motivo conseguem acessar isso um pouco antes, entende? E às vezes é como se essa anteninha nossa aí, é como se a gente fosse uma televisão e a nossa anteninha ela tá meio, não tá bem ainda direcionada ali, igual quando a gente ia lá e colocava um bombril na antena para ver se melhora lá, porque a gente tá meio, não tá bem ainda, sabe? A gente não vê com tanta clareza as coisas, a gente vê pedacinhos ali, sabe? Alguma coisa assim. E só que eu acho que isso aí é para todo mundo. Por algum motivo, É umas tudo. pessoas conseguem captar um pouco mais e outras um pouco menos. Mas todas têm as mesmas condições. Entende? É isso que eu É, penso. então, Lívia, eu estava falando, se, não, se eu questionei, né, alguns psicólogos, ninguém me respondeu. Se, a, se eles, né, se esse grupo de psicólogos, se tem algum projeto para o futuro, porque você vê que a mente humana está muito. Ou se vai continuar a mesma coisa, a mesma técnica. Entende? Se vai continuar a mesma técnica. Eu estou achando que para gente que trabalha com esse tipo de terapia energética, de leitura e tal, se a gente vai conseguir limpar o campo da pessoa com as programações. Se a gente vai ajudar as pessoas no resgate delas poderem enxergar quem elas realmente são e o que elas vieram fazer aqui. Sabe? Isso deu para entender Entendeu? Ó, essa lembra que questão? eu te falei que o ano passado eu tive uma experiência de quinta dimensão, onde o mestre Sanat Kumara apareceu para mim?
E ele falou umas coisas assim com relação a isso, essa programação que a gente tem aqui, que a gente está muito programado aqui na culpa e no medo. E daí ele falou assim para mim, para eu ativar nas pessoas o eu sou daquilo que você realmente é, porque nós não sabemos quem nós somos aqui. Aqui a gente está preso, aqui a gente não conhece a nossa divindade, o eu sou, o nosso eu superior, o nosso eu sou mesmo, o Deus em ação em nós, sabe? Por causa dessas programações que estão aqui. E daí ele falou assim para mim que muitas vezes a gente fica aqui vibrando muito na culpa e no medo. E que a gente tem que perceber que muitas das coisas que acontecem aqui com a gente, aqui nesse mundo, são por causa das circunstâncias das quais a gente está como se fosse meio que aprisionado aqui. Então, tem muitas coisas que acontecem na tua vida, circunstâncias, situações que levam você a fazer determinadas coisas, e essas coisas fazem com que você se sinta culpado, e isso faz com que você vibre no medo, sabe? E quando você conhece a tua divindade e ativa o teu eu sou daquilo que você realmente é, você consegue desprogramar isso, sabe? E é isso que a gente tem que fazer, tentar pedir, né? Pedir para os mestres, seres da luz, você bater no teu peito, assim, ativar a chamatrina no teu coração e pedir para as divindades, para os seres de luz, que você quer acessar o teu eu sou, daquilo que você realmente é, sabe? E foi muito interessante essa experiência, assim, para mim foi maravilhoso, na verdade. Sabe? Por mais que a gente tenha essas experiências assim, depois você volta aqui para a coisa normal, daí você está de novo aqui, mas pelo menos sim, frações de segundos a gente consegue acessar isso, já para mim já é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? E aos poucos a gente vai tentando desenvolver essas questões que esses seres tentam de todas as maneiras passar isso para nós, sabe? E tem uma programação que atrapalha muita gente, né, Leila? É do tipo assim, eu estava até conversando com o terapeuta nessa semana, que assim, cara, se eu sou realmente o que eu vejo durante uma hipnose, durante uma regressão, eu não posso ser quem eu sou porque sempre me julgam e falam que ninguém pode ser isso que é. Então, eu já programei minha mente que assim, não, eu não posso ser isso porque as pessoas não aceitam. Olha que Então, daí tem absurdo que que fazer a tem que programação fazer que eu uma coloquei, desprogramação disso aí, fazer um novo, programada um novo comando para a tua mente aí. ressignificar, né? Tem que ressignificar e Ressignificar isso. passar um novo comando para a tua mente subconsciente. Para aceitar uma nova ordem, um novo comando teu, sabe? E, você viu que eu estou É, lançando um negócio ali da conexão amorosa, ali por causa do Dia dos Namorados, e de tanta gente que eu atendo, que é infeliz no amor, que quer se realizar, que não sei o que lá, eu fiquei ensinando anti-simpatia, essas coisas aí, né? E daí lancei essa conexão amorosa que trata mais ou menos disso, da pessoa fazer uma limpeza profunda nas emoções, para fazer uma liberação emocional, e daí ir reprogramando, sabe? Através de pontos sensoriais que a gente tem no nosso corpo, são meridianos que vão passando a informação para o teu cérebro, a tua mente aceita aquela informação e você vai fazendo essa programação aí por vários dias, até que você passe uma nova ordem para o teu campo energético, sabe? Daí isso vai reverberando com o tempo na tua vida e vai transformando, sabe? É bem legal. Eu lancei primeiro da conexão amorosa, depois vou lançar com outras coisas, que tem que ter os comandos certos, sabe? O que foi? eu botei o fone de ouvido porque eu estava escutando o som para não ficar focado aqui. Só que dessa vez, pensei que fosse alguém cair aqui. Então fala um pouco mais quem quiser se inscrever nesse grupo aí, para fazer esse exercício. Tem o link na minha bio aqui do Instagram. É só clicar lá na link e participar, se inscrever lá. É uma taxa, R$ 26, sabe? Daí faz o pagamento lá, o Pix de R$ 26, entra no grupo, daí no grupo tem o vídeo explicando direitinho e áudios para a pessoa ir fazendo a reprogramação ali, sabe? Faz os exercícios, são exercícios que você faz por 7 dias, são exercícios de 10 minutos por 7 dias que você vai fazendo. Depois você pode fazer 14, 20, 21, quanto tempo você quiser, mas tem que fazer, a recomendação é que faça os 7 dias certinho, né? São 10 minutos mais ou menos que você faz por dia. Você pode fazer uma ou duas vezes por dia, quanto quiser, sabe? E daí isso Legal. vai exercitando, sabe? É bem legal. Boa noite, Gisele Rodrigues. Eu também quero fazer o Ricardo colocou aqui. Já pensaram em criar um grupo com o intuito de ajudar nessas questões, algo assim? A Leila tem um grupo lá no Telegram, né? Que as pessoas ficam colocando coisas. Você pode seguir também o canal da Leila Luz Crisca lá no YouTube, porque ela está pensando em fazer um grupo também, né?
E é isso, eu tô querendo fazer um grupo, uns exercícios também no Zoom. Só que eu sinto que muita gente, o Zoom é ruim, é porque o exercício que eu quero fazer, eu preciso ver a reação do outro, né? Não tem como Aham. fazer, por exemplo, aqui e agora, e como é que a pessoa tá? Não tem como. Então, É, quem quiser é que eu acho que fazer fazer, pelo Instagram, assim, eu acho que a pessoa tem que. Porque é que nessa questão que eu te falei, né? Lembra aqueles 21 dias lá que eu fiz de limpeza energética, depois que lá. Essas coisas assim precisa. Eu levo muito a sério, entende? Então, quando vou fazer alguma coisa mais assim, precisa ser uma coisa mais fechada mesmo, sabe? Não assim, igual a gente faz aqui, sabe? Porque senão fica muito aberto e a gente tá lidando com energia, né? Então, tem é que ser verdade, uma coisa é verdade. programada já, sabe? Antes, assim, né? Uma coisa programada, hein, gente? Não é programação. Hã? Leila, não, tô falando, é Programada coisa no sentido de programada. agendado, e você já está Ah, disponível para tô aquilo, tem que brincando. estar receptivo, já com a mente aberta para aquilo, né? Porque senão, quando a gente faz aqui no Instagram, fica entrando, a pessoa entra, daí sai, não sei o que lá, daí dá problema na energia, sabe? Assim, É isso. E o demanda. exercício que eu quero fazer é todo mundo caneta e papel, lápis e papel, É, e porque tem que vão ter ter um compromisso. perguntas sobre reações. Tem que ter um compromisso da pessoa também, sabe? Das pessoas, assim, sabe? Eu já observei que quando faz essas coisas que é gratuito, que a gente faz assim de doação com a maior boa vontade, que parece que as pessoas não dão importância e não levam a sério, sabe? Então daí eu não faço mais, mas você sabe que eu já fiz muitas coisas assim bem bacana e assim, né? Tempo daí foi por experiência própria que eu percebi que, assim, que as pessoas só valorizam aquilo que elas têm que pagar por aquilo, sabe? Às vezes elas estão recebendo coisa muito maior gratuitamente, né? E não dão valor, É né? verdade, é É. verdade. E Então, ainda sai falando mal. exatamente. Aí está fazendo aqui gratuitamente, aqui no Instagram, tudo aberto, assim, o pessoal não valoriza, sabe? Você está ali fazendo as orações, lidando com energia, a pessoa está lá fazendo outras coisas, lá, sim, sabe? E tudo isso, quem tem já tem uma percepção mais forte, uma sensibilidade mais forte, a gente sente isso, e daí isso atrapalha ali a egrégora, sabe? Então tem que levar a sério essas coisas, assim. Então hoje eu levo muito a sério, assim, É sabe? muito, muito a sério. É. Você sabe que me lembrei de uma situação agora, sobre a questão de levar a sério. Eu falei no começo que a gente tem que separar um tempinho pra gente, né? Pra gente se conectar. E eu tô Aham. percebendo que hoje em dia eu tô muito mais olhando para telas do que eu estava antes da pandemia. Antes eu quase nem mexia em tela, porque eu ficava muito mais conectado. E hoje em dia, então eu sinto que eu estou sendo desviado por notícias, enfim, perdendo tempo com coisas que eu não tinha. Eu estou começando a observar isso em mim, isso é bem legal também para a gente fazer, né? Como eu era antes, o que tá mudando em tudo, no geral. Eu tô louco, tô procurando sala por aqui para poder alugar e começar a atender de novo no presencial, para poder fugir um pouquinho disso, para ter, sabe, aquele silêncio de Aham. um espaço assim, só um mantra tocando ao fundo. Eu preciso muito disso. Eu preciso muito disso. Senão E que a gente legal que eu acaba tô se podendo. perdendo muito por causa dessas tecnologias, que elas são muito bacanas, são muito boas, porém a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí, sabe? Saber lidar com isso tudo, né? Eu sou totalmente a favor da tecnologia, dessas coisas todas que a gente tem, que é tudo para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que saber como lidar com isso, né? E às vezes É acontece isso. das pessoas ficarem tempo demais presos só nisso, né? Porque são energias neutras, né? Essa questão da internet, de redes sociais, de tecnologia, é tudo neutra. E nós é que damos o uso, fazemos uso disso da forma de como a gente está ressoando ali, sabe? De como que a gente está, com que energia que a gente está vibrando, né? E às vezes as pessoas acabam meio que ficando hipnotizadas pelas informações que vêm ali, porque a maioria das informações ali, às vezes, vem justamente para puxar você, sabe? Não é que as tecnologias fazem isso, é nós, né? É quem usa isso, né? Tanto quem está ali tentando te puxar ali para isso, ou a gente que está muito aberto. Então, a gente tem que saber, hoje em dia, começar a saber lidar com todas essas ferramentas aí tecnológicas aí que estão vindo, né? Saber como lidar, como não se prender nisso aí, não ser manipulado por isso aí. Isso aí é uma questão nossa, né? Que nós temos que saber nos programar, assim, né?
para ficar. A gente tem muitos antivírus aí, sabe? Colocar para a gente não cair nessas ciladas aí, né? Nessas armadilhas aí, né? Você sabe que a gente que é multidimensional, né? Percebo que você também, nós dois, lógico, tem muito mais gente aí, mas estou falando da gente aqui. Antes de começar isso, eu estava conectado a muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu vim para essa situação, as pessoas falam assim, não tem como você estar respondendo uma pessoa no celular, jogando um joguinho no tablet, divulgando, postando coisas da sua loja na Magalu no computador e assistindo o programa. Não tem como. Eu falei, pior que tem. Eu sei tudo que a pessoa está falando, eu sei tudo que está acontecendo aqui, eu sei o que eu postei, e aí, mas só que eu estou gastando toda essa atenção por uma coisa que pode ter um equilíbrio, entende? Eu me lembro que um dia eu estava aqui, aí começou a bater uma tristeza aqui no cardíaco, sabe? Um silêncio, como se eu estivesse sozinho no canto, tomando café preto. Era isso que a sensação, assim, no escuro, e tomando aquele cafezinho para ver se esquentava. E eu falei, que sensação é essa? É porque eu estava só com tecnologia. Eu não estava conectado com quem eu realmente sou. Eu estava me enchendo com essa Você é energia. aquariano, né? Você é aquário, né? Aquário tem que saber bem lidar com isso tudo aí, sabe? Senão, Eu você... amo tecnologia, mas ainda mais Então, agora, né, que o Google tem que conversa com a saber ter o gente. equilíbrio, né? Disso tudo, né? Saber É, equilibrar, né? Para você ter o melhor uso disso, de uma forma que traga benefícios para você e para as pessoas, né? E não se perder em Leila, tudo isso, né? vou contar uma coisa para vocês. Acho que eu já contei, né, em algum lugar aí, postei e tal. Eu fui, olha só, meu dia na segunda-feira. Acho que foi segunda-feira. Fui fazer uma drenagem. Depois eu tive dentista. E na volta, não sei porquê, eu falei assim, eu tenho que ir lá tirar foto no mirante porque a onda tá alta. E eu fiquei naquilo, um frio. Eu falei, cara, por que que eu tô fazendo isso? E fui. Chegou lá, a onda batia, só que caía pingos nas pessoas. Aí todo mundo ria, tirava foto e tal. Aí eu escutei assim, vai para direita, vai para esquerda, que ali tá seco, e você vai tirar uma foto boa. Vai para ali. Aí eu falei, mas eu queria ver uma onda mais próxima e tal. Vai para ali. Você acredita que eu cheguei lá, a onda veio Que legal, hein? só para mim e tava seco, quer dizer, ali não tava molhada, a onda não tava batendo ali, o resto ali tava mais seco. Aham. Então eu falei, entendi o recado. Sabe, é isso que aí volta lá no início. Quando a gente está muito na programação, a gente nem chega a escutar isso. Mas quando a gente está aberto para o todo, a gente sente que a natureza está conectada com a gente. Você veio para isso. Vou te dar um banhozinho. E aí eu voltei com frio, andando e tal. O pessoal falou assim, esse cara deve ser morador de rua, né? Porque você fica com areia, tudo molhado. E aí eu falei, cara, isso é muito fã. Por que que não molhou mais ninguém? Por que que não foi pro outro lado? Porque só foi comigo. Por que que eu tinha que ir lá? Sabe? Parece que tinha que ter uma conexão e eu me sinto muito mais aberto com a natureza do que com as telas. É isso que eu quero dizer. Entende? Então, Eu não sei se eu pode ter as contei. duas coisas, né? Porque a gente precisa da Sim, não, lógico. natureza, né? Mas Precisa das duas, o que né? eu quero dizer assim, eu não tenho que ficar o dia inteiro com as telas, né? Eu tenho que ir para a natureza, eu tenho que estar E para trabalhando, você eu está tenho numa que parte estar. boa aí, porque aí onde você mora tem as duas coisas, né? Tem a natureza maravilhosa e tem as Você, tecnologias. Você sabe que onde eu morava antes, lá era muito melhor. Sabe aquele lugar que tem praia, mas ao mesmo tempo parece roça? Que tem Ai, que cavalo delícia. com carroça, que tem cachoeira, Ah, isso que e eu tem gosto aqui. praia. Assim, Né? sabe? Lá, Isso tudo e o mar também, entende? Tudo, né? Porque em outros lugares já não tem isso junto, né? Ou as pessoas moram lá no interior, longe do mar, né? E você não, aí você tem as duas coisas, eu acho isso legal. lá andava um pouquinho para Tem praia, uma andava um casa de pouquinho para campo na cachoeira, praia. mas você tem? Não, é meu sonho ter uma casa de campo assim na Ah, praia. pois Ter as é, duas coisas. meu amigo que mora em Dubai, ele falou a mesma coisa, Léo, o meu sonho é isso. Quando aposentar, morar numa casa que pareça roça e que tenha praia. É. Isso é muito legal. Mas eu já não sei se acho que eu já contei aqui, quando eu estava muito conectado, né, naquela época, as pessoas lá da ordem, vamos para a praia, ficar meditando. Aí eu estava com uma pessoa e eu falei assim, eu estou manipulando o mar.
Aí a pessoa, eu falei, você não vai fugir? Quando eu estava muito com a energia muito elevada, Leila, eu estava com medo das pessoas terem medo de quem eu sou, porque quando eu era pequeno acontecia isso. Meus amiguinhos não queriam brincar comigo porque eu fazia coisas. Daí eu fui crescendo e não queriam brincar. Então, aí eu assim, então faz, o que você vai fazer? Eu falei, olha para a água. Aí eu fiz assim, ó. E a água subiu. Aí eu. Aí a pessoa ficou assim, eu vou fingir que eu não vi isso. Porque não tem explicação. Aí a pessoa foi andando, eu falei, tá vendo? As pessoas me abandonam. As pessoas não querem ver essas coisas. Então, quando aconteceu esse lance da água, eu acho que foi meio para resgatar esse Leonardo. Para eu acreditar nessas situações. A gente pode estar conectado com tudo. E fica essas programações do que eu vou fazer lá, não posso estar frio, vou ficar doente, vou me molhar, ou isso não existe, vão. Aquela questão que eu fiz uma live sobre caça às bruxas, né? Quando a gente mostra muito o nosso dom, aí a gente é esquisito, diferente, e aí algumas pessoas começam a fazer uma programação de aquilo é mal. O diferente é mal, É. né? E aí você tem que se esconder, como Ou se, mal ou acho que foi a louco, vida né? Um dos inteira assim. dois. Ô louco, é. Mas quando você faz alguma manifestação, aí não é, sabe, essa questão assim, não, isso aí não é coisa de Deus, não. Como assim coisa de Deus, não? Se você está É. conectado com a natureza, que é coisa mais divina do que essa, né? Aham. Bem, é o que eu penso. Leila, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de você aqui. Qual é o Instagram da Leila? É @Leila. Tá Acho aqui que em se cima, tá clicar vendo ali em aqui, ó? cima, ali, ó, né? É É, Leila underline Luz Christi. Não, underline Luz Crítica. Mas se clicar aqui, você vai direto. Se você tiver no celular, é ao lado do ao vivo, mas também no computador é ao lado do ao vivo. Aí em cima, assim. E, e a Leila tem um canal bem legal também no YouTube. E se quiser fazer o programa O Amor Está no Ar com a Leila, o Ricardo, entra lá no link tá na dela para minha pedir bio informações. Do Instagram o link lá, sabe? É, Ricardo, acho que o Ricardo vai querer, vai topar. Acho que ele vai Não, mas participar, na o Ricardo. verdade, lembra que eu te falei, né, que eu fiz isso por causa do Dia dos Namorados e por causa. Nossa, olha, vou falar uma coisa para você. Acho que pelo menos 70% das pessoas eu comecei a observar isso. Muitas pessoas, assim, com a questão amorosa aí, sabe? Querendo resolver essa questão amorosa. E daí lá, assim, quando as pessoas vêm fazer as perguntas que vêm para mim lá no Band de Mulher, lá também, sabe? Sempre da parte amorosa, as coisas assim. Daí eu pensei, nossa, eu acho que vou ter que fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Que talvez tá precisando, né? Daí, por isso que eu comecei a fazer isso. Mas esse programa ali, dá para fazer para outras questões. É que primeiro foi lançado para a questão de conexão amorosa, depois lançar para outras questões que eu percebo assim nas pessoas, a questão financeira, de prosperidade, né? Também, a questão também de ansiedade, que as coisas assim, ó, que estão mais pegando aí, né? É questão amorosa, questão financeira, prosperidade, questão de tem pessoas que estão felizes assim no amor, entre aspas, que estão casados, que estão felizes, que estão bem profissionalmente, que têm dinheiro, tudo, porém tem ansiedade e depressão. Não sei se você que atende as pessoas aí, se você percebe isso também. Então tem. Nossa, acho que, Leila, 90%. Então você vê que o teu tema que você colocou ali, os humanos e as suas programações, né? E é tudo coisa que são programações, né? Que ou a gente é programado desde quando a gente nasce. Sabe, a nosso corpo, a nossa mente recebe informações de tudo que acontece com nós, com a gente, fica programado, e não só o que aconteceu com você, mas as programações que vêm da tua família, da tua ancestralidade, da tua infância, né? E são tudo programações, nós como seres humanos, nós somos totalmente programados, a começar pelo que, por exemplo, o nosso DNA, né, que só é conhecido 2 filamentos do DNA, né? E a gente sabe que no mundo quântico aí que na verdade são 12 filamentos, né? E não dois, né? E que a partir do terceiro filamento que tem umas programações lá que foi tirado de nós. Então a gente é programado o tempo todo aqui nessa realidade de 3D aqui, É sabe? isso, Leila. É isso. Então, são várias programações em todos os níveis, né? E a gente fica aqui à mercê disso aí.
E qual que é a saída? A saída é para dentro, né? A gente tentar se desprogramar, começando aí nesse caminho do despertar, por essa busca que a gente tem, e daí nisso a gente acaba despertando, né? E daí ir buscando tudo isso até que a gente consiga sair dessas programações, né? Que, a meu ver, assim, pelo pouco assim, que eu conheço, assim, que a forma de sair disso tudo é através da ascensão, né? A gente ir buscando uma ascensão, que no caso seria se sair dessa programação aqui, sabe? Se libertar dessa matrix aí, sabe? Então, E são viver essas... melhor, né, Leila? Hã? Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vejo pessoas falando assim, ah, mas é da pessoa ela ser ruim. Às vezes não. Às vezes tu vê que ela tá tão toda programada com tanta crença que ela nem se conhece, ela não tem nem vida. Ela tá vazia, ela só faz através de comando. Você vai conversar com uma pessoa dessa e ela não sabe nem conversar, porque ela É, só fala programações. é. Sabe? Eu me lembro, hoje eu estava pensando nessa live, eu pensei numa situação muitos anos atrás, o pessoal discutindo por time, aí eu perguntei a um cara assim, qual é o seu time? Aí ele, Fla-Flu. Aí todo mundo riu, aí eu falei, calma gente, qual é o seu time? Aí ele, Fla-Flu. Eu falei, mas Fla-Flu são dois times. Aí ele, não, Fla-Flu é o maior time do... Aí cara, eu parei, expliquei para ele o que significava Fla-Flu, coisa que ninguém estava fazendo, porque era Aham, muito mais engraçado zoar e fazer bullying, aham. sabe? E aí tu para e pensa assim, quantas pessoas tem aqui no Brasil, vou falar nem no mundo todo não, quantas pessoas tem no Brasil que estão nessa situação, que fica repetindo programações. Então, tipo assim, a moda agora é falar lá da, Do desculpa, ratatatá. falar de Ratanambá lá da cidade lá. Aí pronto, todo mundo começa a criar uma situação. Aí quem segue só isso vai conversar no escritório, no trabalho, na rua, aí fala coisa que nem sabe. É uma programação. Aí você faz uma pergunta, tá na programação, é assim, porque é assim que Igual falaram. robô. A gente tá começando a ficar robô mesmo, repetindo as situações. É. E a gente comemora coisa ruim. A gente comemora. Por que você está comemorando isso? Ah, porque tá todo mundo falando que é legal. Mas você viu o que aconteceu? Ah, não Então, mas é que interessa, as é pessoas legal. não questionam, mas essa questão do questionamento, essas coisas todas, talvez eu imagino assim que nós, como humanos aqui, a gente vai recebendo essas programações, mas à medida que você vai reencarnando aqui, algumas coisas você consegue dissolver. Então, tem pessoas que estão aqui que estão, todos nós estamos nessa programação, porque eu tenho as minhas programações que me limitam, você também tem, né? Porque senão nós não Sim, estaríamos aqui, claro. nós não somos perfeitos, né? Mas tem coisas que às vezes uma outra pessoa já está resolvida aquela questão nela que talvez não está resolvida em você ou no outro, entendeu? E o que a gente tem que buscar dentro de nós, né? A gente ir se desprogramando e muitas vezes primeiro a gente tentar a gente fazer isso por nós mesmos primeiro, né? Porque às vezes quando você está diante de uma pessoa que está muito programado nessas coisas negativas, sim, você não vai conseguir fazer isso por ela, porque você precisa tratar de resolver as programações tuas também primeiro, entende? Então, são muitas coisas que eu acho assim que a gente tem que tentar buscar o conhecimento mesmo, ampliar, né? Expandir a nossa mente em relação a isso, porque a gente está tudo aqui no mesmo barco, né? Então, uma pessoa está programada Sim. para uma coisa que talvez aquilo dentro de você já está resolvido. Você consegue ver que aquilo é uma programação que no seu carro. Mas às vezes tem coisa em você que está programada que você não consegue ver, mas que uma outra pessoa consegue ver, sabe? E assim vai assim, sabe? As É caixinhas que aí, sabe? vou falar de mim, Leila. Aí volta esse assunto. Eu sou esse ser que eu vejo sempre que eu sou. Mas aqui nesse planeta Terra, nesse planeta que eu estou vivendo aqui, nessa vida que eu tenho aqui, toda vez que eu quis mostrar quem eu realmente sou, eu fui punido. Então, o que que a minha programação faz? Eu tenho que me esconder. Eu não posso ser. E aí, recentemente, quando eu estava lá conversando com todos os seres, trabalhando cura, pessoas queriam, eu quero que você me dê o seu dom, eu quero que você me ensine, eu quero, não, não, não. Ah, então vou destruir teu grupo, eu não vou chegar enquanto acabar com o teu grupo. Aí o que a minha programação faz? Tenho que me esconder de novo. Porque se eu elevo e machucam pessoas, as pessoas brigam, eu não curto, então eu tenho coisas para resolver, Mas aí você muitas tem que coisas. trabalhar, talvez, isso em você, de você não recuar. Eu acho que talvez chegue a um ponto aí que É, você não está conseguindo passar essa ponte aí, sabe? não, é isso que Você eu estou se trabalhando limita pela. agora.
Olha só, acho que você nem prestou atenção que eu falei isso no começo, lá que você não estava aqui, né? Eu falei justamente isso, que eu fiz, que eu estava com o meu terapeuta, né, ó, terça-feira, e eu cheguei, tipo, quase numa... Sabe quando você faz hipnose terapia, você vai numa ponte, havia uma porta. Aí quando eu ia ver o que realmente, quem realmente sou eu, e o que realmente eu posso fazer, além do que eu já faço, eu fui para o meu medo, para essa coisa do acolher, de esconder. Meu corpo ficou em pânico, minha criança interna ficou em pânico com tudo que aconteceu. Então, é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar. Então, Eu trouxe isso para todo mundo pegar um pouco dessa experiência e poder ver se ajuda, né? você ultrapassar isso, e todos nós temos isso, né? Cada um com uma questão diferente da vida, né? Eu não vou dizer para você que eu também não tenho um monte de coisa que eu também tenho que passar, sabe? Mas a gente vai tentando, e à medida que a gente vai, a gente tem que andar para frente, né? Vai Claro. caminhando, o caminho vai se abrindo, né? Mas a partir do momento que a gente consegue ver isso e curar uma coisa, depois aos poucos daí vai aparecendo outras coisas que a gente precisa aí curar, mas vai caminhando, né? E seguindo em frente, É, né? é igual essa situação que eu sempre questiono nas lives. A pessoa acredita em todas as raças alienígenas, todas. As pessoas falam o nome de todas as raças alienígenas. Mas quando falam que ela que tem esse dom, que está dentro dela, que ela pode de dentro para fora, né, mostrar isso, aí não, isso é impossível, isso não existe. É. Aí tu fala, mas você acredita em Pleiades, você acredita em não sei o que, em Arturiano, e não sei o que, e você não acredita no seu poder, no seu. Não, a gente não pode ter. Só os seres mais elevados e tal. E ninguém pode ter. Aí vem aquela programação, né? Eu não tenho, É. ninguém pode ter. Então, eu aprendi uma coisa que a gente não deve dar o nosso poder para outras pessoas, sabe por quê, Léo? Porque tem pessoas que falam tão bonito, que sabe tudo, que já leu 500 livros, que sabe tudo isso, mas é tudo aparência, sabia? Porque às vezes eu atendo essas pessoas aí e vejo que são. Conheço um monte. Daí eu vejo quando eu atendo, eu atendo várias pessoas assim, sabe? Daí eu vejo meus atendimentos e falo, nossa, mas essa pessoa diz que tem curso disso, daquilo outro, que faz isso e aquilo outro. E tá aí tem, e nessa questão, nisso aqui, daí eu penso assim, parece que para mim a conta não fecha, assim, sabe? Então, por isso que a gente não pode, você não pode dar o teu poder para os outros. Quando alguém chega e fala isso, Não, assim, e nunca. tenta te abafar, você não pode permitir isso, sabia? Porque ninguém é É, melhor do eu que tô mim, do que aprendendo. você, entendeu? É melhor você errar porque. Se você erra porque você quis, porque você tentou, é uma coisa. Agora, você se recuar com medo de errar porque alguém foi e invalidou você, isso que é o pior. Você tem que acreditar em você, sabe? É melhor você se É, mas arrepender de algo essa que você questão. fez do que algo que você não fez porque alguém chegou lá e blá 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 na tua mente, entendeu? Não, mas essa questão é que eu falei. Por isso que é muito interessante fazer terapia, eu recomendo a todo mundo. Quem tem essa reação dentro de mim é a minha criança interna. Porque desde quando nasceu foi assim a vida inteira. Então, o que que acontece? Ah, não, vai acontecer isso de novo. Então, eu tenho que fazer aquilo para eu me aliviar dessa dor. Então, eu tenho que olhar para o meu interior e ver como solucionar isso. Né? É. E isso é muito legal. Mas Eu você está recomendo conseguindo fazer muito. isso? Então, por isso que eu estou falando, que eu quis fazer essa live para poder compartilhar com todo mundo, porque ontem foi uma coisa fora do comum. Eu fiquei preocupado. O meu corpo físico entrou em um pânico, que eu estava contando para o pessoal antes, que depois que acabou, que eu acabei de almoçar, quando eu virava o pescoço para cá, não virava de volta. E aí eu ficava fazendo uma força, aí não virava para cá. Parece que sabe que tinha uma coisa que ele não queria libertar, que queria prender, que estava ali preso. Não, não acontece não, que isso é muito louco. Mas tá vendo? Ó a programação, eu não posso contar, senão vão falar que isso é doideira. Mas sabe que mas eu vou falar assim mesmo para saber que a gente está aberto para tudo. Depois que eu peguei essa coisa que está rolando aí, antes de pegar, em janeiro de 2020, eu tinha um troço aqui, duro, compridinho. E o negócio não saía, o negócio não saía, o negócio não saía. Aí ele foi e passou pro outro lado. E não saía, fui em vários médicos, ninguém via aquilo. Não tem nada aí, cara. Eu falei, mas aqui, não tem nada aí. Aí o negócio aparecia de novo. Aí eu fiz começou de ficar trancado em casa, fiz uma reunião no Zoom com um grupo de cura e convidamos algumas pessoas, que uma pessoa ia dar palestra lá sobre ufologia. E aí um cara falou assim, Léo, isso aí é porque estão botando para fora. Eles estão tirando
essa coisa de chip, sabe? Aham. E tal. E aí logo em seguida eu peguei esse vírus aí. Aí eu fiquei muito mal, né? Só que nessa época todo mundo teve muito zumbido no ouvido, né? Nessa época o maior número de pessoas com zumbido e tal. Só que esse ano eu comecei a captar conversas que eu não consigo entender. É tipo assim, Eu captava essa conversa, eu ficava bem louca quando eu era mais nova e quando eu era adolescente, sabe? Eu ficava zureta, porque eu não entendia nada. Era outras línguas. só a Leila, só a Leila, que começa no ouvido e a conversa vem pro nariz. Que interessante. E Aí daí eu fico não pensando assim, acontece assim, de dar uns será que aquele estralos trocinho aqui, que assim, botou ó. era aqui? Oi? Me dava uns estralos assim na cabeça que pareciam que a minha cabeça ia quebrar meu crânio, assim, umas coisas estranhas, assim, era bem, me dava medo, assim, até dessas coisas aí, sabe? Caramba. Eu acho, hoje eu sei que é alguma coisa relacionada à energia extraterrestre, sabe? Ah, a cabeça eu acredito muito, porque eles botam um capacete, né? Eu aprendi isso em Sedona. Eu aprendi em Sedona que eu falei assim, nossa, parece que tem alguma coisa apertando minha cabeça e fazendo barulho. Aí o pessoal que já foi lá muitas vezes falou assim, o capacete pede pra eles aliviar, assim. Cara, fui só falar assim, ó, tudo bem, eu permito, mas alivia. Que Saiu legal. a dor de cabeça na hora, cara. Lá é mágico, eu vou falar isso não, Flávio, mas sim, se Deus quiser, eu vou voltar lá. Você Mas já leu sabe o por que eu livro? acho? Você já leu aquele livro Telos? Não. Eu acho que você devia ler esse livro. Telos, vou até anotar o nome. Mais um livro aí, Karina. Vou Eu acho que colocar. é uma trilogia, acho que são 3 livros. Ai, preguiça. Não, mas Telos. é que você começa a ler, você não quer parar. Ah, isso é bom. Para quem Eu gosta vi de uma ler. série no Amazon que é Oeste, em português, sobre um buraco que tem numa fazenda e duas famílias brigam. É bem interessante. Fala sobre o tempo. O tempo é uma expansão, o tempo é cura. É bem legal. Mas, Mas Leila, eu esse acho que livro aquilo estava. Telos aí fala de Sedona, sabe? E fala do Monte Shasta, sabe? A ordem vai em maio, que é o mês do raio Então, porque amarelo. lá tem a Telos é uma cidade intraterrena que tem naquela região ali, sabe? Leia que você vai gostar, viu? Vai cair a ficha aí para você de muitas coisas. Opa! Uhum. Mas, Bom, cara, eu que horas vou. são? Eu acho que eu já vou fazer minhas coisas, que Eu eu também vou entrei. A desligar. gente não tinha nem combinado. Eu tenho que sair. É, Leila chegou chegando. Só falar que eu acho que aquilo que estava aqui é que, sabe, não era à toa aquilo que estava aqui. Para você ter uma conexão através daqui, é isso que eu queria falar. E Ah, então, dizer mas o que que, que era aqui que eu te interrompi sem querer? não, nada. Então, eu vou falar sincero para você, eu consegui tirar um pedaço daquilo, era compridinho assim, e parecia Um sabe um bicho marcador? que você vê, tinha uns, como se fosse assim, vou falar veias, tá? Ou então um fiozinho vermelho assim, É um era uma coisinha implante. compridinha. E aí eu falei, vou pegar o celular para tirar foto, sabe o que aconteceu? Tá? Ele Evaporou. dissolveu, Evaporou. virou água. Mas Assim, talvez era algum milésimos de dinheiro. Isso aí segundo. é chip. Chip, implante, sabe? Mas tem chip, implante que é da luz também, sabe? Tem que ver se era da luz ou se era da não luz, né? Mas o engraçado é que a manifestação foi assim, tipo, antes de todo mundo ficar trancado em casa, né? E depois eu consegui durante ficar trancado em casa, porque aquilo tá me dando uma agonia, aquilo andava. E médico nenhum via nada. Esquisito, né? E aí Aham. eu tirei um pedacinho e aí botei assim, eu falei, agora eu vou filmar. E fez isso. Então, mas isso aí eu acho que tem a ver com materialização, né? Que daí talvez você tenha muito ectoplasma, muita energia prana e consiga materializar o negócio ali, mas só para você, né? Pode ser que seja isso. Ai, que interessante isso. Já pensou escrever um livro? A Cristina falou, fusível, pode ser que seja. Parecia mesmo. Eu Leila, acho que é muito obrigado, tá? é tipo implante mesmo, chip, sabe? Igual naquela série lá do. Essa que eu falei para você esse dia lá que eu assisti do Sky Night, né? Sky, não sei o que lá. Ah, Daquele muito casal. legal, vi tudo. Lembra lá que chega uma hora lá que ele pega e tira o negócio dele lá? Então, é mais ou menos isso que estava em você. Vai ver que estava no cérebro, foi descendo, foi vindo assim, daí você Você conseguiu sabe que eu materializar e pensei você na mesmo mesma tirar, coisa? entendeu?
Hã? Eu pensei na mesma coisa. Então, são implantes, Eu né? pensei na mesma coisa. É, Vou é falar porque uma é. coisa rapidinho. Não, não, Eu mas tô eu com, saio, você eu continua tô aí com a com. tua live. Não, só rapidinho, eu vou falar só uma coisa. Tá vendo que eu tô com um filtro que ele é esquisito? Ele bota todo vermelho. Ah, eu não tô de filtro. Nesse acesso, eu tive um acesso nesse, que eu dei um passo para poder ver quem sou eu, o que, que eu posso fazer, e me Aham. mostraram uma, sabe como uma chapa de alumínio? Só que não era chapa de alumínio, era Ah, é uma outra matéria. Hã? aham. Que tem dentro do corpo humano. Que se conseguir chegar nessa chapa, eu não estava entendendo. Porque é muito rápido. E eu estava querendo chegar, e o medo vinha, e eu estava lutando contra o medo infantil, contra o medo dessa vida, para poder ter acesso. Como foi, não sei se você chegou a ouvir, quando eu estava chegando perto para ver o que que é chakra. E o medo me trouxe de volta, sabe? Porque é uma coisa, tipo, a cabeça meio que enfim, sai do lugar. E aí eu falava que o ser humano tem, todo ser humano tem uma chapa que liga uma existência com uma outra existência, como se fossem várias realidades. Eles mostraram simbolicamente que todo o corpo. E onde que está isso? Aí bate uma ansiedade para voltar a trabalhar no presencial, para fazer cirurgias, né? E poder. Na mulher fica aqui, no homem fica aqui. Agora, porque todo o ensinamento vai evoluindo a cada dia, né? Então eu sinto que quando eu voltar, eu vou estar totalmente diferente do que era lá atrás. Com certeza, mudou muita coisa, porque faz o quê? Uns 2 anos já que você não está atendendo mais, né? Que você não está. 2 anos, é. Tá demorando demais para você voltar, né? Tem que voltar logo. É isso, gente. Muito obrigado. A live vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Sigam a Leila Luz Crística também no YouTube. O canal dela é bem bacana. Já tem quase 5 mil, né, Leila? Que E o para TikTok nós é também, o bastante, né? TikTok da Mas para Leila. muitos aí é pouco. Hã? É, para chegar a 1.000 seguidores, que aí começa a monetizar, acho que faltam 600. Nós temos que fazer Mas alguma é tudo coisa no para caminho. começar, pelo menos, para conseguir É. mais 400 aí para você. Tem um vídeo aqui, aquele que eu te mostrei da praia. Tem não sei quantos mil visualizações, não sei quantos mil curtidas e tal. Um vídeo que eu posso até depois comentar isso numa live. Como foi criado aquele vídeo? Porque realmente eu fui orientado. Eu estava indo embora. E foca no homem do mate. E aconteceu aquele livro Então, onde mas todo teve mundo gostou. bastante visualização, mas não trouxe seguidores, né? Agora tem que fazer alguma Trouxe. coisa para você conseguir Não, seguidores. Você trouxe precisa para de cá para o mais Instagram, 400, mas tem mas que pode trazer do vir. YouTube. Hã? No YouTube. Trouxe aqui para o Instagram, mas não trouxe lá para o Tem YouTube. que Para o pegar YouTube é que pedir precisa. para os teus seguidores do Instagram, fazer a gentileza, porque não custa nada, sabia? Ir lá no teu Seguir, canal do né? YouTube e se Se inscrever, inscrever. curtir, não custa É, nada isso, vamos ver. sabia? Eu sou inscrita em não sei quantos mil canais, porque quando eu assisto as coisas, eu vou lá, me inscrevo, curto, comento, faço tudo, sabe? Porque eu sei como é importante para a pessoa que colocou aquele conteúdo ali, sabe? Mas hoje eu vejo assim que as pessoas assistem, né? Você vê que tem tantas visualizações, mas a pessoa não curte, não comenta, não se inscreve no canal, né? O que custa fazer isso, sabia? Eu quando eu gosto, eu me inscrevo sim. Eu Então eu sou inscrito. faço isso também. Eu sou membro do Então vamos canal da fazer Leila uma Luz campanha Crítica, aí para gente. Eu conseguir sou mais membro. 500 seguidores para você. Oba, vamos lá, campanha Vamos fazer uma YouTube do campanha Léo. seguidores para o Léo. É. Para mim também, né? Eu acho que eu vou no Flávio em julho, eu acho que depois do Flávio pode ser que aumente um pouquinho. É. Mas vamos ter Leila, umas muito ideias aí para obrigado. fazer uns vídeos que atraem mais Oba, aí esse número de seguidores aí para você, tá bom? Gratidão aí para o pessoal. A gente muito vem aqui nos obrigado por participar. comentários aí. A gente não tinha combinado nada, eu que entrei aqui de gaiato. Né? O André falou bom descanso, o Ricardo falou boa noite. Boa É noite. isso, gente. Sigam a Leila. TikTok, YouTube, Instagram. Facebook, Tchau, Leila. Instagram. Beijo. Boa Facebook, eu noite esqueço para o todos Facebook. vocês aí. Boa noite. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Até mais. Até Tchau. mais.